aconteceu o episódio de violência doméstica e agressão quantas vezes? O episódio de violência aconteceu 2 vezes. Mas que me feriu mesmo foi a primeira, eu acho que por conta da gestação. Né? Foi a primeira vez. Eu morava numa cidadezinha que se chama Tumiritinga. E lá foi onde aconteceu o pior episódio de violência. E um pouco antes, né, do fim do meu relacionamento, aconteceu de novo, uma tentativa, né? Mas aconteceu 2 vezes. Aconteceu 2 vezes. E agora, da sua forma, seu jeito de ser, você acha quantos por cento você melhorou depois que você entendeu, né, a forma de que Deus te ama tanto, né, e quis te curar, como curou, e agora como é que você vive o seu relacionamento com Deus? 100%. Hoje eu me sinto assim 100%, porque eu tenho mais vontade de estar aqui junto com os irmãos. Tem aumentado uma vontade assim de participar mais das coisas, até dentro da minha casa mesmo. Eu tenho mais vontade de orar. Ou seja, até quando eu estou sozinha, eu estou sempre falando com Deus agora e agradecendo. É um sentimento de gratidão muito grande que fica para a gente. Demais da conta. Então, esse trauma que você carregou te atrapalhava a conexão com Deus? Muito, muito, muito. Atrapalhava minha relação com minhas filhas dentro de casa e principalmente minha relação com Deus. Porque era tanta tristeza, é vergonha, desânimo, que a gente mal consegue orar, na verdade. A gente começa a orar e assim, eu passei por isso tudo e Deus viu, então, e eu estou passando isso é porque eu mereço. Então, assim, ali mesmo eu já parava de orar, porque eu achava que era porque eu merecia. Então, isso, às vezes à noite eu ia começar a orar, eu lembrava, já parava e ia chorar. Eu lembrava, às vezes eu estava orando e aí começava a me vir a cena de tudo que aconteceu naquele dia. Eu falei, Deus, mas o Senhor viu isso acontecer. Ali já parava a oração. Então, atrapalhava e muito, muito. A gente não consegue se conectar, não consegue. Pois é, porque eu fiz essa pergunta se você tinha essa dificuldade com Deus. Porque isso que eu estou falando assim, são vários testemunhos lá na cura da alma, mas só posso contar de vocês, depois teremos mais. Né? Então, assim, me abriu muitos olhos para isso. Né? Para a gente se conectar com Deus, a gente precisamos ser curado. Né? Ter um coração aberto, não guardar mágoa, porque, como eu sempre falo assim, eu pedia para vocês de manhã fazer uma coisa, né? Que era bom dia o Espírito Santo. Você fazia isso? Passei a fazer do meu segundo encontro para frente, né? Que no primeiro, como eu disse, para mim ainda não estava assim entregue ao curso, não. Mas eu comecei a ouvir os irmãos, né? E tipo assim, depois de ouvir o testemunho deles, aí enquanto a gente está ouvindo o testemunho do irmão, a gente também está meditando no da gente. Então, do segundo encontro para lá, eu comecei a fazer o Bom Dia Espírito Santo. Fica comigo hoje, não me deixa sozinha, não. Aí, outro dia eu acordava e falava assim, Espírito Santo, hoje eu não estou bem, mas eu não quero ficar sozinha, não, então fica comigo. Uma coisa que acontecia muito, eu sonhava. Eu sonhava com tudo que tinha acontecido comigo, com cada tapa que eu levei, eu sonhava com eu sendo arrastada do jeito que eu fui. Então, depois que eu comecei a participar do curso A Cura da Alma, eu acordava depois de um sonho e falava assim, Espírito Santo, eu sonhei de novo. Então não me deixa sozinho hoje, não, me ajuda. E aí depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir melhor, mais leve. Mas o Bom Dia Espírito Santo é um livro que eu li, né, há muitos anos atrás, esse Bom Dia do Espírito Santo. E eu sempre fazia isso. Né? Espírito Santo, vamos tomar uma água?
comigo. Espírito Santo, vamos almoçar. Não precisava falar assim abertamente, né? Mas eu sempre falava no meu coração e na minha vida. Então, as pessoas entender que o Espírito Santo, ele está no nosso lado. Né? E o ano passado, foi o ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano, né? Que você me deu o livro ano passado? Foi esse ano, não? Eu ganhei o livro da minha filha, né? Do Benny Hinn, né? Bom Dia, Espírito Santo de novo. E eu li ele de novo, todinho. Né? E aí eu vim entender que o Espírito Santo, ele simplesmente quer que a gente seja sincero com ele. E eu sempre falo para vocês lá na Cura da Alma, não tenha pressa em subir por cima de um púlpito se você não é curado, né? Porque quando você não é curado, você sobe por cima de um púlpito, você depois desce do púlpito, praticamente falando assim, o Espírito Santo não estava comigo. Então esse bom dia, Espírito Santo, da vida das pessoas faz muita diferença.